Sem receber os salários de dezembro e os direitos trabalhistas há mais de 5 anos, os funcionários do Jornal Diário de Marília, lacrado pela Polícia Federal em 24 de janeiro de 2017, organizaram um protesto em frente ao prédio onde ficava localizado os serviços da emissora. Este é mais um episódio sobre os crimes que foram cometidos pelos proprietários do Grupo CMN, o que ocasionou em seu fechamento pela Polícia Federal. Carla Cristina Fernandes trabalhava na produção do jornal. Ela afirma que salários já vinham atrasando há mais de um ano. Os reais donos estão com a vida deles muito boa. Agora os funcionários estão nessa situação, nessa humilhação, porque isso é uma humilhação para quem trabalhou tantos anos e não tem nada a ver com isso. A justiça precisa ser feita, porque não pode deixar tanta gente nessa situação, passando necessidade. Nossa, a gente não vem recebendo os direitos há muito tempo. Há mais de um ano que os salários eram atrasados, a gente recebia atrasado. A gente está sem saber de nada, a gente está com a carteira retida, a gente não tem direito nenhum, o FGTS não era depositado. E o que a gente fica assim bastante chateado e a gente está numa situação muito difícil. Tem gente passando necessidade aqui, a gente fica dependendo dos familiares que não tem nada a ver com isso. Questionada sobre o parecer dos proprietários dos veículos de comunicação, Marcela disse que nenhum deles se manifestou após o fechamento do jornal. Estamos sem pagamento, vale, salário, cesta, comissão, enfim, FGTS, nossos direitos estão, a empresa está faltando para com o funcionário, os direitos. Isso desde quando? Há quanto tempo que a empresa não recolhe esses direitos dos funcionários? Há cerca de uns 8 anos, mais ou menos. E depois que fechou, vocês tiveram alguma satisfação dos proprietários? Nenhuma satisfação, nenhum contato, os proprietários não se manifestaram para com os funcionários. Tem advogados cuidando do caso? Como que está essa situação? Na realidade, cada um procurou a justiça trabalhista, cada um procurou o seu advogado, então a gente está vendo dessa maneira. Após 2 horas de protesto, os funcionários do Grupo CMN saíram da frente do prédio onde ficava localizado o Jornal Diário e se dirigiram até a frente do prédio onde fica localizada a Rádio 950M e continuaram as manifestações. A Rádio 950M está no nome do tradicional radialista marilense Wilson Matos e do deputado estadual Abelardo Camarinha. Documentos oficiais comprovaram a ligação de Camarinha como proprietário da rádio que opera na cidade de Marília. A associação criminosa, falsidade ideológica, desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem chegar até 32 anos de prisão em regime fechado. De acordo com o delegado da Polícia Federal, Luciano Menin, a informação divulgada por estes veículos de comunicação não refletiriam a realidade da cidade. Houve a denominação de Operação Miragem, que foi o nome dado pela nossa equipe de investigação da Delegacia de Marília, e baseada apenas de que grupos de comunicação aqui da cidade, operando em nome de pessoas, interpostas pessoas, não refletiriam, as notícias que transmitidas não refletiriam a verdade da situação da cidade. Então, por isso esse nome de miragem, seria em alusão a uma certa ilusoriedade dos meios de comunicação da cidade. A primeira fase da Operação Miragem foi deflagrada em agosto de 2016. A ação teve como alvo as rádios Dirceu AM e Diário FM e pessoas ligadas a um grupo político de Marília. Os policiais federais cumpriram mandato de busca e apreensão em 15 endereços em Marília, 6 em Ribeirão Preto e em São Paulo. Entre os endereços estavam as residências do ex-prefeito Vinícius Camarinha e do deputado estadual Abelardo Camarinha. Também foram expedidos 5 mandatos de prisão temporária. As investigações tiveram início em 2014 para apurar o quadro societário da empresa CMN.
A investigação também apura o possível crime de evasão de divisas dos envolvidos com empresas citadas na Operação Lava Jato. Foram expedidos 5 mandados de prisão temporária. Até o momento, temos 2 presos confirmados. Nomes estão sob segredo de justiça, eu não posso revelar agora. Houve um momento, sim, que empresas utilizadas por esse investigado se cruzaram com empresas da Lava Jato, que especializadas em encaminhar divisas ao exterior. Ao obtermos apoio do COAF, tivemos a informação de que transações financeiras dessas empresas com empresas que remeteram dinheiro para fora. Eu falei, está sob segredo, né? A única coisa aqui que o inquérito, há pessoas com imunidade parlamentar, sim, por isso que o inquérito tramitou no Tribunal Regional Federal. Jornalista conhecido em Marília por denunciar os atos praticados pelo grupo político ligado à Camarinha, José Orcílio trabalhou no Jornal Diário e nas rádios Dirceu AM e Diário FM durante 20 anos. O comunicador foi mandado embora assim que os novos donos assumiram o grupo, meses antes das eleições de 2012, quando Vinícius Camarinha se tornou prefeito de Marília. Exatamente. A primeira medida foi da Justiça Federal, que determinou a lacração das 2 emissoras de rádio, que estavam, além de fazer desmandos, divulgar notícias inverídicas, estavam sem documentação. Agora, há uma medida do Tribunal de Justiça mandando lacrar o Jornal Diário e a CMN, que é a controladora tanto das rádios como do jornal. É mais uma medida que vai sanear a mídia de Marília, porque, na verdade, existe um monte de laranjas atuando na CMN e com a controladora dos jornais diários e das rádios, que os verdadeiros donos são Vinícius Almeida Camarinha e Abelardo Camarinha, que vão responder por todos os crimes dos últimos 30 anos cometidos pelo jornal e pelas 2 emissoras de rádio. No ano de 2005, José Orcílio foi o responsável por gerenciar o Grupo Central Marília de Notícias. Na época, o grupo CMN estava rompido com Abelardo e Vinícius Camarinha. Naquele tempo, o jornalista fazia constantes críticas às atitudes do deputado e de seu filho. Em setembro daquele ano, os veículos de comunicação foram incendiados. O crime chegou a ser repercutido pelo programa policial Linha Direta da Rede Globo. Na cidade de Marília, a Central Marília de Notícias, a CNM, onde funcionava um jornal e 2 emissoras de rádio, foi incendiado. Nós não temos dúvida que foi o grupo político do ex-prefeito Abelardo Camarinha. José Abelardo Guimarães Camarinha foi eleito 3 vezes prefeito de Marília. Ele terminou o último mandato no ano passado. O ex-prefeito é investigado por desvio de dinheiro público, corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Oi. 8 de setembro deste ano. Início da madrugada. O vigia da Central Marília de Notícias atende a uma jovem. Ela perguntou da programação da rádio, né? Se o Rony estava no ar ainda ou se ele já tinha ido embora. Eu falei, não, já tinha ido embora, né? A ação dos criminosos foi gravada pela câmera interna de segurança. A jovem era uma isca para os criminosos invadirem o local. Percebe a violência com que foi praticada, a entrada com armas em punho, agredindo o vigia, amarrando o vigia. Depois de agredir e roubar o vigia, os homens começam a botar fogo em tudo. Assustados com a proporção do incêndio, os criminosos fogem antes de colocar fogo no resto do prédio. Todos são ligados ao ex-prefeito Abelardo Camarinha. O mandante do crime ainda não foi identificado. Procurado por Linha Direta, Camarinha não quis gravar a entrevista. No ano de 2006, 2 pessoas foram contratadas para matar o jornalista. O caso tomou repercussão nacional.
O assassino contratado para tirar a vida de José Orcílio o confundiu com o motorista e tentou alvejá-lo. A vítima entrou em luta corporal com o bandido e conseguiu fugir. Na época, o criminoso Evandro Kini e sua esposa, Luverci Luque, foram condenados a 9 anos e 4 meses de prisão por tentativa de homicídio. No início do mês de fevereiro deste ano, Sandra Mara Norbiato, que havia sido presa pela Polícia Federal durante as investigações, decidiu assinar um acordo de delação premiada com a Justiça e afirmou que foi testa de ferro de Abelardo e Vinícius Camarinha nos veículos de comunicação investigados. O Jornal da Manhã de Marília noticiou o fato, onde consta que, de acordo com Norbiato, o veículo foi readquirido por Abelardo e Vinícius Camarinha no ano de 2011. No dia 17 de fevereiro de 2017, novas ações para cobrança de dívidas trabalhistas e até compra de equipamentos formaram um novo dossiê de informações que também podem incriminar o deputado estadual Abelardo Camarinha. Os documentos delatam também o principal assessor do deputado, Carlos Humberto Garrocino, que figura como fiador em uma dívida assumida em nome da rádio. De acordo com os processos, ambos eram sócios e dirigentes ocultos do Grupo Central Marília de Notícias.